Olá, segunda chamada no ar. É meu primeiro programa de 2019, mas não vou desejar feliz ano novo pra ninguém. Afinal, já é dia 13 de janeiro e do jeito que as coisas estão voando, daqui a pouco já é Natal na Líder Magazine e ninguém percebeu, né? Aqui comigo está a mentirosa e caluniadora Mara Luque e sua cúmplice, Marilis Pereira Jorge. Aliás, Marilis, você. Marilis está com um problema, ela operou o joelho, então ela vai ficar com essa 3T embaixo do pé dela, que é uma caixa, né, de madeira vagabunda, que é comum no cinema, as pessoas usam muito, a gente vai usar aqui para apoiar o pé da Marilis, então não é uma falha, tá, nossa? Além dessas crápulas, também estão Renata Agostini e a nossa correspondente de Genebra, Débora Berlink, que veio para cá passar esse friozinho gostoso no Rio de Janeiro. O programa de hoje está cheio de pecados capitais. A inveja que a gente sente do filho do vice-presidente promovido com o triplo do salário, a preguiça de ver tanta atrapalhada do governo e da oposição, a avareza de quem tem um regime previdenciário diferenciado num país que precisa urgentemente da reforma da Previdência, a ira que levou a caçada ao italiano Cesare Battisti e pequenos detalhes que acabam com a vaidade masculina e podem até impedir o pecado da luxúria. Faltou a gula, que é o pecado do desejo insaciável. A nossa gula aqui não é por comida, mas por likes, inscrições, carinho e atenção. Se inscreve aí que não custa nada. Vem com a gente, pecador! Uma história de superação que culmina no ápice da meritocracia ou a mamata não acabou? Eu estou falando, claro, de Antônio Hamilton Rossel Mourão, que foi promovido a assessor especial da presidência do Banco do Brasil com um salário de R$36 mil, o triplo que recebia antes. Ele é filho do vice-presidente da República? Sim, é. Mas se a sua estrela não brilha, não tente apagar a dele, tá ok? O general Mourão diz que o filho mereceu e que foi perseguido na empresa durante as gestões petistas. O vice-presidente garantiu ao presidente Jair Bolsonaro que não teve nada a ver com a promoção do filho. Será que alguém no Banco do Brasil tomou essa iniciativa para ficar bem com o poder ou acabou causando esse constrangimento todo? Vocês acham que foi uma coisa assim do tipo, o vice-presidente forçou uma barra ou alguém lá quis botar o filho do Mourão para ficar de bem com a gestão Bolsonaro? O que vocês acham? É achismo puro. É achismo. Eu acho... Não sei o que eu acho. Porque assim, quando saiu essa notícia, veio a resposta deles dizendo não, ele é recomendado e tal. Pessoalmente, não importa se ele é recomendado ou não, é eticamente questionável e é extremamente inoportuno e extemporâneo que ele tenha sido promovido no primeiro dia de governo. Você tocou no ponto, é exatamente. Tem uma outra coisa aí que vem desmentir, de certa forma, o que o Mourão falou, que ele tinha sido preterido em várias promoções durante esse tempo que ele está no Banco do Brasil. Houve uma apuração, a imprensa, claro, foi atrás para entender qual era, de fato, a situação. E checou-se que, na verdade, ele teve 8 promoções durante a passagem dele pelo Banco do Brasil. Então, assim, como assim que ele foi preterido durante esses anos? E é o que você falou, concordo com você, veio num momento muito ruim, né? Já no começo, nos primeiros 10 dias desse novo governo, uma situação que, vamos combinar, todos os brasileiros, votando no Bolsonaro ou não querem mais ver acontecer. Mas esse ponto, isso que o general Mourão falou, pode ser verdade, porque ele pode ter sido preterido para esse cargo específico. Ele pode ser qualificado? Pode ser qualificado. Tudo que ele falou pode ser, só que neste momento, está errado. Não, é uma sinalização muito ruim. Porque ele pode ter sido preterido para esse cargo. Porque houve aparelhamento durante a gestão petista? Houve. Não há a menor dúvida que houve perseguição? Claro. Houve. Ele realmente pode ter sofrido? Pode, sim. Ele realmente pode ser qualificado? Pode ser qualificado. Agora, Mara, vamos lá. Mas nesse momento... A pergunta ele teria sido preterido por quê? Quem era Mourão nos últimos 16 anos de governo petista e depois de os 2 últimos anos de governo Temer?
Quem era o Mourão ali? Não era ninguém, ninguém sabia da existência dele. Nessa altura, esse bastidor, que não está muito claro, se foi uma combinação, se foi um pedido direto, ou se foi algo apenas para fazer um gesto para o Mourão, que vale lembrar, é um vice-presidente que tenta espaço e está pleiteando mais protagonismo nesse novo governo desde ainda da campanha. Nesse momento, ele acaba sendo um pouco irrelevante, porque aceitar o cargo já foi com a anuência dele. Ele mesmo fala isso. Que o filho supostamente teria dito, não sei se aceito. Ele, não, meu filho é seu, é um direito seu, tá lá para você. Então, ele dá um carimbo de que ele gostou de que isso tenha ocorrido e aprovou. E isso repercute muito mal por ser logo na largada do governo, de um governo que vinha batendo bumbo para o fim da mamata. E prova acaba de que pegou piada, muito né, mal Renata? é que isso foi alvo de críticas na base deles, na tuitosfera, que é um termômetro importante para eles, porque eles usam bastante, Bolsonaro e os filhos. Isso é um dos fatos, inclusive, que promove ali um racha e uma briga entre Bolsonaro Kids e alguns dos seus... Bolsonaro Kids é muito bom. E alguns dos seus apoiadores, porque para eles é ruim ter que se justificar diante disso, numa toada de já tem que se justificar por causa de Queiroz, né, e outros fatos, e ainda ter essa do Mourão. Por falar em Bolsonaro Kids, a gente não pode esquecer da trinca, né? Flávio, o senador, faltou ao depoimento que deveria ter prestado ao Ministério Público do Rio de Janeiro na semana passada. Ele diz que quer ver os autos primeiro e que não é acusado de nada. Enquanto isso, o Queiroz dança no hospital. Quanto mais essa história se arrasta, mais desgasta, né, esse governo. Muito, muito. Porque parece que virou o calcanhar de Aquiles, mesmo que seja na comparação, né, quem é simpatizante de Bolsonaro fala, mas isso aí é peanuts. Não é nada perto de não é nada perto do que o triplex, PT, do sei lá o quê, exatamente. dos bilhões. Que é o pior dos argumentos. Que é o pior dos significa argumentos. que ele tá chancelando, tá dizendo, então houve mesmo e tal, e não precisa se explicar. Enquanto isso, e vou te falar, é uma atrapalhada. A gente vai falar de atrapalhadas aqui, mas é uma atrapalhada, né? O cara me aparece dançando no hospital. É muito ruim. Pior ainda é o vídeo em seguida, ele acamado, se dizendo perseguido. Mostra que eles não têm... Primeiro, é uma total imprudência. Pode-se até imaginar que realmente a pessoa hospitalizada, no momento ali de confraternização, tenha feito, né, o que ele disse, né, foi um momento pequeno de alegria. É claro que ninguém está dizendo que ele não poderia ter um momento de alegria antes de passar por uma cirurgia. Aparentemente foi isso, foi na véspera da cirurgia. Quem não dá uma dançada antes Quem não dá uma dançada? Quem não dá uma dançada? Não, a questão... Ainda mais vítima de câncer. Como é que foi a sua festa antes de você operar o joelho? Cara, olha, não tinha quase ninguém, foi micada a minha festa. Não teve videozinho, mas acho que a questão não é essa ali, né? Tentar jogar para isso é um golpe meio baixo, né? De que ninguém tem humanidade. Não, a questão é que ele se recusou a depor antes, porque estava em situação muito ruim. E logo depois, como remédio, ele coloca esse vídeo dele, péssimo, ele se recusou a depor. Deu aquela entrevista para o SBT, onde ele disse onde muitas explicações ele falou que só daria para o Ministério Público, ou seja, ele continua sem esclarecer tudo que precisa ser esclarecido nessa história. Aí vem esse vídeo, então não é só o vídeo, é o contexto todo em que o vídeo está inserido. E há uma coisa importante, porque quando se começa a olhar ali assim, em torno do Queiroz as movimentações, se chega em pessoas da família dele, notadamente a filha, que eu acho que inclusive aparece naquele vídeo. E aí é importante lembrar... Que não foram também depois, né? Também não foram. E aí é importante lembrar que ela foi lotada no gabinete do próprio presidente, com presença confirmada, apesar de se saber que ela trabalhava como personal trainer. Se saber hoje, né, que ela trabalhava como personal trainer e tinha outras ocupações. Então é importante a gente lembrar que não é uma coisa restrita ao gabinete do Flávio. Essas pessoas também passaram pelo gabinete do presidente. Pois é. E o cheque está na conta da primeira-dama. E um cheque vai para a conta da primeira-dama. Isso é muito difícil de explicar. E tudo isso sem explicação, até agora. Ainda. Mas foi um empréstimo. Agora, o que eu observo também, eu acompanho um dos grupos de WhatsApp onde a maioria votou para o Bolsonaro. Ninguém fala disso. Quer dizer, existe... É uma negação? Não, eu acho que... Não é nem constrangimento. Existe uma turma do Bolsonaro que continua acreditando e filtrando as notícias que não se encaixam com
com a plataforma. Mas do eu acho que Bolsonaro. essas pessoas têm que acreditar, né? Assim, ficaram fazendo Exatamente. campanha, votaram, estão muito felizes, acreditando que de fato vai acontecer uma mudança muito grande. Mas claro que causa um estranhamento que não exista um pensamento crítico quando você, durante todos os últimos anos, fez tanta crítica em relação à corrupção de outros partidos, e aí quando chega uma suspeita de que haja algo errado nessas transações, você simplesmente faz de conta que não é importante. É importante. A verdade é que, assim, a gente vive um momento em que os eleitores... eu não estou falando de todos os eleitores do Bolsonaro, tá? Mas, assim, aqueles mais... aguerridos, os Bolsonaro ali, roots mesmo, eles estão muito parecidos com os Lula roots também nesse sentido. Exatamente. Porque iguais. Exatamente. Eles fazem vista grossa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas tem um pessoal do Bolsonaro que não é muito questão da vista grossa. É um pessoal que entende que existe essa história do Queiroz, mas que tem muita fé. Porque como está no início do governo, a gente está falando de 15 dias. 15 dias de governo. Tem muita gente que fala assim, mas por que ele não explica essa história logo e resolve isso, sabe? Como se houvesse outras prioridades e que isso daqui a pouco ele vai explicar o porquê. Sabe? Que a gente não está entendendo direito. Mas os mais extremos, eles estão muito parecidos nesse comportamento de... Eles se apegam, por exemplo, aos primeiros sinais positivos. Aconteceu comigo de ter postado alguma crítica, então eles vêm e postam que o dólar caiu, que a Bolsa está reagindo, Mara pode falar muito melhor do que isso. Então eles estão se pegando a alguns sinais positivos agora desses primeiros 15 dias, que na verdade não querem dizer muita coisa, né? É só o começo de um governo. E tentam realmente ignorar isso que não deveria ser ignorado. E eles mesmos foram, assim, contra esse argumento quando os outros adversários falavam, aquele rouba mais faz do Lula, né? Assim, teve o problema da Petrobras, teve o problema da JBS, mas ele foi tão bom governo. Cresceu durante o governo. Não era para ele não roubou para ele. Tem a ala do Calma Gente, que assim, tem pouco tempo de governo. Tivemos dois porta-vozes célebres dessa ala do Calma Gente, que foi Rosângela Moro, com um post no Instagram dizendo, não, vocês estão reclamando, ainda nem começou o governo, e o juiz Marcelo Bretas também, dizendo que é preciso esperar para ver o que o governo veio. Que é um pouco, eu acho que eles dão legitimidade para esse pessoal que está querendo um discurso de não, vamos esperar a que veio, eles chegam e tem uma outra atenuante que não foi levantada ainda pelo Calma Gente, mas isso está no inconsciente de muita gente, que é o seguinte, isso aconteceu antes. Não foi algo que foi descoberto depois de ele assumir a presidência. Então, parece que... É um atenuante. Parece que, assim, tá valendo a partir de agora só. Então, se aconteceu antes, então calma, não é tão grave, vamos... Mas sabe o que eu vejo? Eles estão reclamando dessa cobrança, né? Não só a Rosângela Moro quanto o Bretas, mas, enfim, os próprios eleitores às vezes vêm e fazem essa cobrança de calma, o governo está só começando, mas, assim... O governo Bolsonaro faz questão de estar nas redes sociais presente o tempo todo, não só dizendo o que está sendo feito no governo, mas também criticando adversários, a imprensa e tal. É a resposta que vem do outro lado. Então, assim, ele vem de um lado, a resposta vem do outro. Então, assim, essa cobrança... E a gente está vivendo um outro momento. As redes sociais têm um papel muito importante nesse 2019 que a gente está vivendo. Então, assim, essa cobrança vai acontecer diariamente. Isso não só tende, na verdade, a piorar. Só vai aumentar. Só vai aumentar. Você falando das redes sociais, o outro filho, o Carlos, arrumou mais uma treta no Twitter. Dessa vez, ele brigou com o Bené Barbosa, que é um ativista contra o desarmamento. Ele mandou indiretas para quem se elegeu na rabeira do bolsonarismo, mas, segundo ele, não é puro. Quem será capaz de acalmar esse pitbull, Marilis, do Carlos? Eu acho que a única pessoa que seria capaz é o próprio Jair Bolsonaro, mas eu acho que isso não vai acontecer. O que a gente percebe é que eles não entenderam que essa eleição acabou. Acho que havia uma expectativa de depois da eleição, eles diminuíssem o tom, conseguissem focar mais no que cada um, estou falando especificamente dos filhos, tem que fazer. Afinal de contas, todos têm cargos aí para dar conta. O Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está cheio de problema, mas a gente vê ele com a mesma postura
que ele tinha nas redes sociais durante a campanha. O próprio tom de alguns tweets do Jair Bolsonaro, isso não é novidade para ninguém, o Carlos Bolsonaro estava por trás das redes sociais do presidente e há quem diga que parece tá de novo, que né? continua ainda, porque a gente vê um tom muito bélico em alguns tweets ali, você fala assim, isso tem dedo do Carlinhos. Eu acho difícil, durante Carlinhos é fofo, né? Durante esse processo todo, a gente viu uma única vez Bolsonaro chamar a atenção de um filho, que foi naquele vídeo que vazou do Eduardo Bolsonaro falando em relação ao STF, que só precisava de um Ele disse que foi um arroubo cabo juvenil. Oi? Ele falou que foi um arroubo juvenil, né? Exatamente. Foi ali foi uma ele que falou, puxada foi de algum- orelha. Foi alguém da... Mas foi a única vez que, de fato, ele intercedeu em relação ao comportamento dos filhos. O que a gente vê é que os filhos têm uma postura e uma atitude de como se fizessem parte desse governo. Eles não fazem, eles não têm autoridade para falar pelo governo, para anunciar medidas em relação ao governo, como o Eduardo Bolsonaro fez naquela viagem aos Estados Unidos. Estou sendo pessimista, talvez, mas eu acho que não vai melhorar, não, Tabet. Eu acho, na verdade, assim, que quanto mais o governo for cobrado, mais essa atitude não só do Carlos, mas do Eduardo também, que tem estado bastante ativo ali nas redes. Pois O único que subiu é o Flávio, né? O Flávio que já tinha uma atitude mais tranquila, mas agora, então... Acho que a história do Queiroz, ele deu uma encolhida. Ainda mais. Mas eu não sei, eu tenho a impressão, não sei o que vocês acham, Renata, Mara, Débora, eu acho que para tão pouco tempo de governo, o Carlos, desse jeito dele, que é mais cáustico ali nas redes sociais, e o próprio Eduardo, que eventualmente toca em assuntos e dá orientações como se ele fosse do executivo, é uma coisa muito estranha, né? E já começou, né? A gente falou do Bené Barbosa aí, já começou a ter alguns conflitos ali. Em algum momento, para tão pouco tempo, acho que em algum momento eles ou vão ter que retroceder ou vai haver um isolamento. Eu acho que nesse ponto, lembra a Dilma reclamava dos pessimildos? Eu acho que isso aí é a ala dos otimildos. De achar que eles vão retroceder. Então, se não retroceder, não vai haver um isolamento? Eu acho que eles são motivados pelo fato de que até agora deu certo. E essa coisa das redes sociais, ela é muito enganosa, porque num desses arroubos, eles ganham 1 milhão de likes e eles acham que a coisa está dando certo. Então, e eles continuam movimentando a máquina deles. Isso é um problema, porque é o seguinte, a impressão que passa é que é o seguinte, o papai ganhou, é o presidente, agora manda em tudo. Papai não manda. Papai é o presidente, vai governar, precisa do Congresso, precisa de alianças, tem os ministros, tem que prestar satisfações para a sociedade, sim, entendeu? E vai ser cobrado. Tem a oposição que está aí tentando se organizar e vai cobrar. Uma oposição que também não está... não está ainda, mas desculpa, vai se organizar. Mas em até agora, momento, até esse momento eu posso estar enganado, vocês me corrijam, por favor, mas a impressão que eu tenho é que a oposição hoje em dia ela é muito mais feita a partir de eleitores e imprensa. Porque a oposição em si, você vê o PDT apoiando o Rodrigo Maia, o PT mandando a Gleisi para a Venezuela, o PSOL falando que o Batista é inocente. Quer dizer, é uma oposição que parece também estar ajudando, né? Uma oposição dessa é tudo que... É aquele grupo do governo, você tem o bloco do governo, que é o circo, né? Que a gente falou na semana passada. E essa oposição, ela está respondendo a esse grupo. Esse grupo que fica fazendo essa... Não sei, vendo de fora, assim, eu não estou tão inteirada quanto vocês, mas vendo de fora, isso é uma atitude tão tipicamente populista. Populista dos extremos. Você viu a mesma coisa na Itália, com o movimento Cinque Stelle. Esse tipo de discurso ganha público. E vai continuar. Eu não acho que eles vão mudar, de repente, não, agora estamos num ponto... Mas é o seguinte, se eles começam a interferir nas relações do presidente com o Congresso, por exemplo... ele começa a criar um problema sério. Sem porque o que pode nos a gente já viu o que aconteceu com a Dilma. Essa burocracia pode ser a nossa tábua de salvação contra um movimento populista um pouco mais extremo, assim, porque realmente a gente tem, do ano passado para cá, a gente provou que as instituições, elas estão, apesar de tudo, elas estão sólidas, cada uma na sua, no seu pontinho ali. Eu acho que quando o Congresso começar a realmente atuar, vai haver
necessariamente um choque da realidade. Mas e sabe que você perguntou, será que eles não vão retroceder? Na verdade, eu acho que não, concordo com a Renata, porque existe uma ilusão também que eles foram levados pelos eleitores e pelo povo. Isso. Quando ele faz essa crítica de pessoas que foram eleitas pelo bolsonarismo, eles também foram. Se eles não tivessem, estou falando dos três, eles não têm luz própria, não têm grandes projetos que tenham sido, enfim, que tenham algum tipo de destaque. Se não tivessem sobrenome Bolsonaro, Carlos, Eduardo e Flávio, não seriam ninguém, seriam... Claro. Carlos começa a carreira política dele concorrendo contra a mãe aqui no Rio de Janeiro, a pedido do pai. Ele é forjado nesse ambiente à luz do Bolsonaro. E ele vai... se tem um bolsonarista convicto, eu acho que é o Carlos. Isso talvez seja uma coisa para a gente analisar, para tentar prever como vai ser o comportamento daqui para frente, porque eu acho que boa parte do que o Carlos coloca nas redes, ele realmente acredita naquilo. Sim. Não é uma persona apenas. Eu acho que envolve também, a coisa vai dando certo e você vai alimentando, mas ele acredita. Se você for analisar as interações deles com outros, assim, ele é um... esses dias ele entrou, alguém começou a colocar uma coisa de que havia um jogo combinado na imprensa e na mídia para quando a economia der certo, acreditar ao Paulo Guedes e não ao Bolsonaro. E aí o Carlos entra e fala, será? Então, assim, ele está envolvido naquilo, seja porque ele quer amanhã construir um discurso que estão querendo tirar os méritos do pai dele, mas eu acho que ele fica navegando naquilo e consumindo essas ideias, eu acho que é o ambiente dele mesmo. Cara, isso é muito louco, porque, assim, uma das principais críticas ao governo Dilma foi exatamente ela não ter deixado a equipe econômica trabalhar. Que Joaquim Levy era visto quando ela, no segundo mandato, o Joaquim Levy era visto como um nome que ia conseguir retomar a economia e tal, resolver, encaminhar, pelo menos endereçar os problemas, e ela não deixava. Ela era... Quer dizer, isso deveria ser visto como uma qualidade do pai, né? Ter montado uma equipe econômica que gera uma expectativa boa no mercado. E, claro, vai depender dele a articulação com o Congresso para aprovar as medidas que vão passar pelo Congresso. Não tira nada o mérito, mas os caras parecem que querem um super pai, um super homem, ele faz tudo. O Eduardo Bolsonaro foi para as redes tuitar agora por conta de queda de dólar, a subida da Bolsa aí, e teve gente que disse que meu pai não entendia nada de economia. E aí ele falou, não, mas ele mesmo, Jair Bolsonaro passou a campanha inteira dizendo que não entendia nada de economia, que tudo deveria ser perguntado ao Paulo Guedes. E aí ele vem agora com isso. Então, eu concordo com você, eles já devem estar com medo de que tudo seja acreditado ao Paulo Guedes. Mas e qual o problema, gente? O Plano Real foi acreditado ao Fernando Henrique e não ao Itamar. Então, acho que um último ponto para análise só nesse comportamento das redes é que é uma promessa deles também usar as redes. Diminuir o gasto em propaganda oficial e usar as redes no que eles chamam de comunicação direta. Então, eles sempre podem, no fundo, dizer que, olha, estamos fazendo o que prometemos, que íamos ter essa comunicação direta com você, cidadão, eleitor, etc. Então, eu acho que isso dá um combustível. Eu também não acho ruim. Eu não acho ruim, eu acho que eu acho até positivo que eles façam isso. O problema não é o meio, o problema é a forma, às vezes. É o tom, né? Mas eu acho até bastante válido que que haja essa comunicação direta. O problema é como eles fazem essa comunicação direta e, às vezes me parece infantil. Às vezes? Não, às vezes. Porque não posso generalizar, não posso dizer que toda a comunicação deles é infantil. Mas, eventualmente, você vê o cara respondendo o comentário de um garoto. Me lembra muito aquela história que eu já contei aqui do Bruno Mazeu. Do Bruno Mazeu falou pra mim, sai do Twitter. Por quê? Porque eu percebi outro dia que eu tava um dia discutindo com um garoto de 12 anos. E é verdade. Hoje eu acho que eu fui no Twitter e eu fui ver, tinha uma mensagem do Carlos Bolsonaro, eu acho, pra um garoto que tava lá falando, e ele dá uma indireta falando assim, esses garotos não perceberam que o jogo político é muito maior do que o conjunto de xícaras que os pais deles compram. Que uma bobagem, sabe? Ele perdeu um tempo só para dar uma lacrada inversa, sabe? Se fosse o contrário... Carlos Bolsonaro é recorrente isso. Tá? Então, por isso que eu tô falando, eu não acho ruim o meio. Eu acho, às vezes, ruim
a forma. Eu tenho dúvidas de quantas pessoas você realmente atinge através desse meio, que é um meio que precisa ser usado, mas... É muita gente. Sim, mas em relação à televisão, por exemplo. Mas olha só, a questão é que você não atinge diretamente muita gente, mas indiretamente muita gente, porque a nossa imprensa hoje, grande parte da nossa imprensa se pauta por isso. Então, um deles tuita alguma coisa, já sai no jornal do dia seguinte, a Globo News repercute e sai A gente viu isso nos Estados Unidos e continua vendo isso nos Estados Unidos de uma forma bem explícita. E é muito difícil que não se prenda, porque quando você tem, principalmente quando vem do Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui há 20 minutos falando sobre isso. Exatamente. E parece que foi uma indicação, falando, né, do Eduardo agora, né, o segundo filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que causou, uma indicação dele que causou o maior constrangimento na Apex, a agência que promove produtos e serviços brasileiros no exterior. Alex Carreiro foi indicado para ser presidente e durou uma semana no cargo. Na quinta-feira, num post no Twitter, o chanceler Ernesto Araújo disse que Carreiro havia pedido para sair. Mas na sexta ele foi trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Alegou que só poderia ser demitido pelo presidente da República. Eu também não aceitaria sair, né? O salário de 50 mil por mês, tá bom. Renata, tá certo ele, não? De não querer sair? Claro. Lógico. Essa história toda é difícil até achar um adjetivo que não seja bizarra, porque você aceitar uma indicação, o Ernesto, na época, se eu não me engano, festejou bastante o currículo dele, sem saber exatamente quem você estava aceitando. Eu não acho, a priori, um absurdo ele ser um quadro do PSL. Assim, se o PSL fosse um partido mais estruturado, tivesse quadros, nada mais natural de que, uma vez o governo poder, usasse esses quadros. O problema é que a gente sabe que o PSL foi uma legenda alugada pelo Bolsonaro para poder fazer essa eleição e não tinha quadros. Nesse ponto, aí eu acho que entra a confusão toda, ele ter sido indicado e seu nome ter sido aceito sem ninguém ter feito nenhuma checagem sobre se ele teria ali requisitos mínimos para exercer esse cargo, que é importante. É uma agência, a gente tem que lembrar que ela era associada ao Ministério da Indústria, foi disputada ali para ser transferida para o Itamaraty, justamente. Tem uma questão de orçamento, mas tem uma coisa de dar também visibilidade. Se você consegue fazer um bom trabalho na Apex, ela faz um trabalho importante. E aí ele resolve... E para mim, o que é mais estranho, além disso tudo, é ele achar que, tuitando que o cara teria pedido demissão, isso estaria resolvido, o que mostra mais um indício dessa bagunça do início do governo. Que a coisa não foi dita, não foi falada, se ele achava que ele não tinha mesmo essa autoridade sobre o presidente da Apex, que ele pedisse para o Palácio Planalto dizer, olha, meu amigo, você vai ter que sair porque isso... Essa coisa ter sido minimamente costurada antes e ter tomado a atenção do governo, quando tem 1 milhão de coisas para resolver. Para evitar um desgaste, né? Um desgaste com uma coisa que seria mais facilmente resolvível. Então, é mais um indício da confusão, da bateção de cabeça. Sim, porque só no final da tarde que daí o presidente Jair Bolsonaro foi lá e, de fato, demitiu o fulano que não queria sair. O Estatuto Social da Apex prevê 3 requisitos básicos para a função de diretor ou presidente. Curso superior completo, experiência com o comércio exterior e fluência em inglês. Nos bastidores, o comentário era que o chanceler teria dispensado Carreiro porque ele não era fluente em inglês e havia demitido funcionários para nomear aliados. A gente entrou em contato com um especialista em recrutamento de seleção e mostrou para ele os pré-requisitos da função e o currículo do Carreiro. Vamos ver o que ele disse. A gente tem que lembrar que no mundo corporativo é muito importante estabelecer as competências que alguém vai ter que ter para poder exercer um cargo. E não que vai ter que desenvolver. Para cargo de presidente não tem espaço para dar treinamento. Ou você contrata alguém já preparado ou paga um preço caro por isso. Isso a gente aprende no mundo corporativo e tem que levar para o mundo político. Débora, como é que seria um presidente da Apex sem falar inglês? Inacreditável. Eu não tenho palavras. Nem ele. Eu esbarrei com vários. Nem em inglês você consegue encontrar as palavras. Eu consigo expressar a minha surpresa, porque realmente você é presidente da Apex, você está promovendo a exportação do Brasil no exterior. Você vai falar em que língua? Por exemplo, eu cobri muitos anos o Fórum Econômico Mundial de Davos. Tinham vários presidentes da Apex lá. Se você não se conecta em inglês, você vai ter o quê? Um tradutor do seu lado? Primeiro, você não consegue nem entrar
no fórum com um tradutor, porque o acesso é restrito. Mas tudo, não dá para imaginar uma pessoa que não fala inglês na presidência da Apex. Será que isso é uma especificidade desse governo? Porque, assim, eu já me peguei pensando nisso. A gente vem de 4 mandatos do PT, né? E que já, assim, desde 2002 até o impeachment da Dilma, são 4 governos, então, assim, eles tiveram tempo de aprender, numa época em que a cobertura não era tão ostensiva. Será que esses tropeços desses primeiros 15 dias de governo Bolsonaro são toleráveis ou são realmente trapalhadas bizarras? Entende o que eu estou falando? Uma comparação com Será que no primeiro 2003, é isso? Exatamente. Será que quando o Lula assumiu pela primeira vez, será que ele não nomeou um cara errado lá e que teve que trocar em cima da hora, só que ninguém ficou sabendo direito? Porque hoje em dia a gente tem muito mais olhos. Tá, Beth, é natural que aconteçam nomeações que, quando na prática você vai ver que não funciona. Eu acho que tudo isso tem a ver com o modo que aconteceu. É isso, ele foi lá, demitiu o cara, tuitou, achou que estava resolvido. Então, acho que... E hoje está todo mundo de olho. Certamente, começo de todo o governo tem problemas. Não dá para a gente acreditar que não tenha tido problemas. Todo começo de governo tem problema, tem atrapalhada, tem, enfim, acertos que vão sendo feitos. O problema é que hoje está todo mundo de olho, está em cima, até porque a gente tem meios para isso. Hoje todo mundo tem uma câmera de celular, está tweetando. O negócio aconteceu aqui, a gente está tweetando. E fica todo mundo sabendo, e a repercussão é muito ruim e causa uma insegurança generalizada que não é necessária. Todo mundo começa a olhar para esse governo e fala, gente, são os trapalhões, né? Mas é óbvio que não é só no governo Bolsonaro. Você teve no PT também. Você teve no PT até no governo Lula mesmo. No governo Dilma tiveram vários, mas enfim, no governo Lula... A Dilma era atrapalhada, exatamente. Nossa. Não precisava de mais ninguém além da Dilma. Mas no governo Lula também teve, eu não lembro se foi em Embrapa, uma nomeação também, que o ministro da Agricultura falou, pô, esse cara não tá, não sei se lembra disso, né? Mas teve um caso desse. No governo Dilma, o próprio Tesouro Nacional, você lembra? Quando o secretário, porque havia uma articulação dos técnicos do Tesouro, isso chegou a sair na imprensa na época, porque contra as pedaladas. O cara não sabia. O cara era... O cara era alinhado, sabe? A Dilma naquela coisa das pedaladas fiscais. Ele era muito alinhado. E a base ali fez um movimento denunciando isso. Isso chegou aí para os jornais. Então... Eu acho que não é, obviamente, a primeira vez na história desse país que teremos um governo fazendo atrapalhadas. Agora, tem uma nuance que eu acho interessante a gente olhar aqui. A gente tem quase governos paralelos, né? Você tem a equipe econômica, você tem o pessoal do Moro e aí você tem o resto orbitando o Palácio do Planalto. A equipe do Paulo Guedes, ela foi formada com uma certa agilidade, porque eles já estavam olhando o que eles precisavam. Ainda tem alguns cargos a serem ocupados, mas a coisa assim rapidamente se formou. O mesmo no caso do Sérgio Moro. A confusão e aparente atrapalhada se dá ao redor do Palácio do Planalto. Por exemplo, a Casa Civil sair demitindo à torta e à direito e agora não ter gente para fazer nomeação nem exoneração. A tal da despetização, então, né? O MEC tem 3 funcionários, não sei, meia dúzia de gente nomeada, porque não tem gente para fazer a nomeação. Então, a confusão me parece localizada ali no entorno do Palácio do Planalto e outras pastas em que eles cuidaram diretamente. Nas pastas que não são tão técnicas. Acho que o MEC seria técnico, né? Não, mas eu estou falando, quem está tomando conta não é... Exatamente. Assim, a gente, né, o Moro e o Paulo Guedes, as pessoas podem ter críticas ou elogios a fazer, mas não, é inquestionável que eles entendem no estão no lugar que deveriam estar, assim. Eles sabem do que estão falando ali, né? Agora a gente vai falar do assunto que você gosta, Mara. A gente tem ouvido falar muito da reforma da Previdência, apesar de ainda não saber o que vai ser exatamente essa reforma. E aí, sempre vem a pergunta, e os militares? Vão mexer na aposentadoria deles? Afinal, quanto o governo gasta com eles? A gente pesquisou, são 42 bilhões de reais por ano, o que corresponde a mais de 43% do orçamento da defesa. Olha esses dados que a Mara trouxe pra gente. Cada mortal aposentado, como eu e você, o governo tem que desembolsar
R$ 5.130 todo ano. Por causa do déficit da Previdência, para funcionário público, o valor sobe para R$ 56.893. E no caso dos militares, são R$ 89.925. Mara, por que essa diferença é tão brutal, hein, de um para outro? Primeiro, é importante esclarecer o seguinte, o militar ele não tem contribuição patronal, então ele banca, é tudo feito ali, então por isso essa diferença tão grande. Mas claramente, você vê a diferença grande dos funcionários civis da União e dos militares em relação ao regime geral. A diferença no regime geral é bem menor, tem um déficit, mas ela é menor. E por que essa diferença dos militares e dos funcionários civis da União em relação ao regime? Como eu vou falar isso? São os privilégios que eles têm. Agora, é importante contextualizar o seguinte, os militares... eles tiveram, e os funcionários da União, enfim, tiveram, mas principalmente os militares, tiveram todos esses privilégios, essas regalias, num outro contexto, né? Num outro contexto. Ok, isso poderia fazer sentido lá atrás. Hoje não faz mais sentido e não tem como a União bancar isso daí, senão o país quebra, né? Já está numa trajetória muito difícil. Então, vai ter que mexer nas pensões dos militares, dos funcionários públicos. Eles gritam, ok. E é importante para o militar entender o seguinte, o que acaba, essa distorção, o que acaba causando? O que você gasta com as pensões é maior, 43% do orçamento da defesa. Ou seja, você impede que os militares da ativa sejam melhores remunerados, você impede investimentos nessa área. Então, quer dizer, você acaba fazendo com que a carreira militar seja boa na aposentadoria só. Porque aí ele se aposenta cedo, vai trabalhar em outro lugar. Durante sua vida útil, você não está ganhando quanto poderia ganhar para ter uma... Exatamente. E você, é um cobertor curto, né? E você não incentiva os militares da ativa. Esses caras têm que ganhar bem. Você tem bons nomes, claro, bons quadros. É importante que eles tenham recursos, é importante que eles tenham investimentos e que tenham bons salários. Mas eles não podem. Nessa semana, militares do alto escalão do governo se pronunciaram a favor do atual sistema. Mas o general Mourão chegou a dizer numa entrevista para a gente que vai mudar isso daí. Olha só. Agora, eu considero que os militares deverão ter a sua permanência no serviço ativo estendida. Julgo que você ir para a reserva com 48, 49 anos já não é mais compatível, mesmo com a rigidez exigida na profissão militar, com o que nós estamos vivendo no país. Então, vai haver uma extensão da carreira. Ou seja, então a idade mínima também iria para os militares. Vai atingir os militares também. E, por exemplo, outra linha de ação que é adotada, hoje a pensionista ela não paga a contribuição. Você paga até morrer e a tua pensionista, a tua esposa, ela não paga. Então a nossa visão é que ela também tem que pagar. As filhas dos militares que entraram nas Forças Armadas a partir de 2000 não têm mais direito à pensão vitalícia. Coitadas. Mas os benefícios anteriores foram mantidos e devem custar mais de 4 bilhões de reais ao ano por mais 40 anos. Quando completaram 30 anos de serviço, os militares vão para a reserva, recebendo o último salário, em média, R$ 13.700. Enquanto isso, os civis mortais recebem no máximo R$ 5.645. Mara, essas mudanças que o Mourão citou são suficientes ou não? E vão vir mais. As mudanças, eles ainda não têm, eu acho que... Eu conversei com uma fonte que está acompanhando isso lá no governo e eles ainda não têm isso fechado, o que vai ser essa reforma. A reforma do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. O que a gente tinha até então era do Reforma Temer. Mas essa questão dos militares diz que vai ter que mudar, vai mudar mesmo, e vão vir outras medidas. A contribuição da pensionista deve ser mantida, é isso que vai acontecer mesmo, isso que o general Mourão antecipou para a gente. É importante observar o seguinte, quando você fala, os privilégios que ela tem, as mulheres de militares, elas acabam acompanhando os militares e acabam abrindo mão de suas carreiras. Não estou defendendo isso aqui não, mas estou falando isso, tentando entender o que aconteceu no passado, por que foi feito dessa forma.
Só que hoje, se isso, então, para ter isso, elas vão ter que contribuir também. E por quê? Porque senão não tem dinheiro, senão acaba o dinheiro. E tudo isso que o Carlos Bolsonaro colocou, que o dólar está caindo, que não sei o quê, né? Se não houver um encaminhamento das questões da reforma da Previdência, esse dólar vai subir, vai contaminar a inflação e os juros vão subir e isso aqui vai virar, aí a gente vai ver, porque por enquanto esses grupos estão ali se pegando e falando coisa, mas o governo ainda está começando. A hora que se esses problemas não forem endereçados, esse dólar sobe, já vi uns números que chegam a... Se passa a reforma da Previdência, esse dólar pode cair a 3,50 ou até um pouco mais. Se não passa, ele vai para 4 ou acima de 4. É essa projeção que muita gente no mercado está trabalhando. Então, é o seguinte, este é o principal problema do país hoje, para desespero da Bia, que odeia esse assunto. A gente vai ter, e é importante que toda a sociedade acompanhe, porque os grupos organizados, como os militares, os funcionários públicos, eles estão organizados e estão defendendo o que é deles, o que eu acho justo. Faz parte. Faz parte. Em qualquer país do mundo. Agora, a sociedade tem que entender o que está acontecendo e não simplesmente reverberar um discurso que defende direitos, benefícios que ela não tem, que a grande maioria não tem. Mas acho que politicamente para o governo, por isso é importante que a reforma dos militares ela seja encaminhada também, porque dá a ideia de que todo mundo está dando uma cota de sacrifício. Tem muita gente boa que faz essa ponderação. Veja bem, o militar tem regime diferente, não é só no Brasil, tem especificidade da carreira. É diferente a gente pensar se precisa de um regime especial para grupos como professores e policiais. É importante ver assim, militar é um bicho diferente mesmo. Ocorre que hoje, quando a gente olha a média dos benefícios pagos, a diferença é muito grande. Você tem, no caso dos militares, da beira 14 mil em média. Quando você vai para funcionários públicos, se eu não estou enganada, baixa para 9 mil. Quando a gente vai para o resto da população, não chega a 2 mil reais. Então, como é que você vai chegar e explicar para todo mundo? Vou endurecer a regra porque senão o país vai quebrar. Bacana, mas o resto vai continuar recebendo 14 mil, 9 mil reais? Então, politicamente, é uma mensagem poderosa que você diga, não, todo mundo vai passar por algum ajuste. Até porque essa reforma, e aí a esquerda, a oposição, ela vem defendendo esses benefícios. Ela não defende, porque o discurso que ela diz, vai tirar dos velhinhos, dos menos favorecidos. Os menos favorecidos, eles já se aposentam hoje por 65 anos. Sim, porque não tem como comprovar. Né? Exatamente, porque eles entram tarde no mercado formal de trabalho, enfim. Exato. Então, quer dizer, e a oposição, ela acaba defendendo uma classe privilegiada. Uma classe muito privilegiada, como a gente está vendo aqui. A questão da aposentadoria, ela aumenta a desigualdade. Então, na verdade, a reforma, ela vai reduzir a desigualdade. Ouviu, Bia? Porque eu e a Bia, a gente briga muito por causa disso. É importante que a sociedade entenda o que está acontecendo para não reverberar defesa de benefícios que não são os dela. É interessante que o Mourão defenda essa reforma, porque ele mesmo, ele se aposentou com 64 anos, acima da média ali de 56 anos. Ele contribuiu durante 46 anos, então ele é uma autoridade para falar sobre esse assunto. Resta saber se isso não vai causar atritos entre ele e o presidente, que é justamente o que ele não quer, né? Ele está tentando fazer uma aproximação, chegou a dizer numa entrevista que teria uma sala ao lado do presidente, já não vai ter. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A Mara estava falando da oposição fazendo atrapalhadas só pelo prazer de ser oposição. E por falar em atrapalhadas, a gente falou aqui em passant, e a gente está se perguntando até agora o que a Gleisi Hoffmann foi fazer na posse do Nicolás Maduro. Gleisi publicou um texto com 8 razões para ir até Caracas, entre elas a de que foi à Venezuela para, aspas, mostrar que a posição agressiva do governo Bolsonaro contra o país tem oposição no Brasil e que não concorda com a política golpista e intervencionista dos Estados Unidos. A reeleição de Maduro não foi reconhecida pela Assembleia Nacional da Venezuela e nem pela Organização dos Estados Americanos. Débora, aproveitando que você está aqui, sabe tudo sobre política internacional, qual é a relação da esquerda dos outros países com
esse regime do Maduro? Olha, a esquerda, chamada esquerda radical, continua apoiando a Venezuela. É o discurso dos extremos, tem que ter um inimigo. Qual é o inimigo dessa esquerda radical? Imperialismo americano. Para eles, a Venezuela continua sendo, apesar da crise, a crise foi gerada pelo imperialismo americano. É o discurso que todos compram. Então, você vai ver, tem uma parte da esquerda radical francesa que teve e continua tendo o chavismo ainda como uma opção, né? O próprio Mélenchon, que foi o candidato da extrema-esquerda na presidência, tinha como parte do programa da presidência integrar a aliança com os venezuelanos. Então, se você olhar a Grécia, a mesma coisa, a extrema-esquerda grega também. Até na Bielorrússia, você tem uma praça com o nome de Chaves, entendeu? Então, bom... Que, aliás, Bielorrússia teve presente na posse dele. Bom, Rússia e China, dá para entender, são credores, né? Você tem um crédito importante que eles forneceram à Venezuela. É bom estar do lado dos venezuelanos para não ter um calote, mas... O resto é o discurso dos extremos. A esquerda radical continua apoiando a Venezuela. Agora, é um regime que está cada vez mais fragilizado, não está? Já teve o movimento popular, agora algumas instituições já estão batendo de frente. Olha que interessante. Não tá dando a impressão que esse regime vai cair a qualquer momento? É a questão econômica. Você tem, as pessoas estão com fome, as pessoas não têm onde trabalhar, e isso daí derruba qualquer regime. Eu estive em Bogotá recentemente, estava caminhando assim, tem muito camelô venezuelano lá, as pessoas tentando... E olha que interessante. Que a Colômbia é um destino muito maior do que o Brasil. O venezuelano vai muito mais para a Colômbia do que na Colômbia aqui. Em Bogotá, muito. Se encontra-se na rua muito venezuelano. E aí, eu estava perguntando lá para eles e tal, e quanto tempo? Estou aqui 1 ano e meio, estou aqui 1 ano, estou aqui 2 anos e tal. Falei, não dá mais, né, com o governo Maduro. Ele falou assim, não dá, realmente está muito ruim. Ele falou, e agora vocês elegeram um Maduro também, né? Ele compara o Bolsonaro ao regime Maduro. Não. Porque o estilo Bolsonaro é o estilo Chávez, por incrível que pareça. É o estilo da Guerra Fria. Temos um inimigo. Os extremos são muito parecidos. Muito parecidos, exatamente. No mundo inteiro são parecidos. Pois falando de política internacional, esquerda e extremos, o italiano Cesare Battisti foi preso na Bolívia no fim de semana. Battisti é acusado de terrorismo enquanto participava de grupos de luta armada de extrema esquerda na Itália. Ele também foi condenado por 4 homicídios e por ter deixado um menor de idade paraplégico. O italiano vivia em liberdade no Brasil desde 2010, quando o ex-presidente Lula decidiu pela permanência dele no país. No fim do ano passado, Temer assinou a extradição de Battisti. Renata, qual é a importância dessa prisão para o governo Bolsonaro? Eles tentaram capitalizar, mas peronomútil, né? Tentaram, mas loucamente. Mas não deu certo. Né? Não, loucamente. Não. Começaram a bater bumbo na internet, como a gente falou, que é o meio favorito, todos eles do clã Bolsonaro, muito rapidamente. Reunião emergencial com Moro, Ernesto Araújo, General Heleno. Começaram a circular informações de que ele viria, que aí sim, né, seria o grande ato... chegou a dar que ele vinha. Né? Usando fontes do governo, que eu acho que era mais do que um entendimento de que se concretizaria, era o que eles estavam trabalhando para que ocorresse. Esqueceram de combinar com os russos, no caso, os italianos e os bolivianos. Exatamente. No fim, eu acho que tem 2 coisas. Ficou um pouco micoso essa operação para o governo, porque tentou desde cedo capitalizar politicamente. Seria cumprir uma promessa de campanha. Gente, Bolsonaro queria tirar uma foto segurando exatamente, a cabeça do Battisti. Era tudo que ele queria, antes do Battisti, e mandar ele para a Itália. Agora, a gente precisa lembrar que o Brasil deixou ele escapar. E no final, quem prendeu não foi os brasileiros. Ele ficou mas havia agentes brasileiros na operação. Tinha. Polícia Federal. A Polícia Federal estava lá junto com a polícia boliviana, né? Sim. Mas pelo que eu entendi, então me corrige. Foi um trabalho de inteligência
principalmente italiana, no caso. Não, então, Interpol. Desculpa, mas tinha Polícia Federal, tava Tinha Polícia Federal até onde eu sei. Até onde eu me informei também. Tinha Polícia Federal e Polícia Italiana. Eram os três, né? Polícia Italiana, Federal Brasileira e a Boliviana. Eu fiquei na dúvida só com o seguinte, o governo falou que... A imprensa chegou a cravar, né, a partir dessas fontes que você falou, que o Battisti vinha para cá, que seria um troféu, realmente, seria só exibido, ia ser só uma foto. E tá o Bolsonaro, ele e o japonês da Federal ali, um do lado do outro, botando o cara no avião. Era isso que ele queria. Era isso que ele queria. Era isso que ele teria. Mas foi direto. Eu só fiquei na dúvida se esse envio direto do pacote foi uma iniciativa mais do governo italiano para falar assim, não, gente, acabou, vamos logo. Resolve isso. Antes que... Ou se foi uma cutucada do Evo Morales, falando assim, eu não vou dar esse troféu pro Bolsonaro. Eu acho que os italianos não queriam correr o risco de perder esse cara, vir para o Brasil e perder esse cara no meio do caminho. Tá, Beth, a Daniela Lima, que é a nossa parceira, ela tá trouxe uma nota hoje na Folha que é bem interessante, que eu acho que explica talvez um pouco o que tem acontecido. Ela fala o seguinte, que o Eugênio Aragão, que foi ministro de Justiça do governo Dilma, ele fala que a Itália não queria correr o risco de não cumprir a pena que eles teriam dado para o Battisti, que é a prisão perpétua. Se ele viesse para o Brasil, era possível que houvesse, que a justiça italiana tivesse que, na verdade, cumprir um dos requisitos do STF, que era uma prisão de 30 anos. Então, por isso, a Itália quis, de fato, que ele fosse direto para lá, para poder trancar o cara para sempre na prisão. E como ele entrou ilegalmente na Bolívia, foi fácil para o Evo Morales simplesmente expulsar ele do país para a Itália, não necessariamente para o Brasil. E vejam bem que também para a Itália, o Battisti é um troféu incrível. Sim. Que realmente Para eles foi importante, né? Muito importante. Na época que o Pisolato foi preso na Itália, por exemplo... Ah, é verdade, na época lembrado. que o Pisolato foi preso na Itália, especulava-se, e eu acredito até que, no fundo, o pessoal que apoiava o Pisolato acreditava nisso, que a Itália não ia extraditar o Pisolato porque quer o Battisti a qualquer preço. Porque lá, Débora, até onde eu entendo, é um pouco uma falsa polêmica a questão do Battisti, né? Você tem lideranças de direita e de esquerda italianas que querem que ele vá e cumpra a sua prisão. Exatamente. Isso que a gente vê, esse ambiente polarizado em torno do Battisti, é uma coisa do Brasil, né? É uma vergonha do Brasil. Né? Muito vira-lata, nossa. Gente, é uma vergonha como é que o Brasil conduziu essa história durante esses anos. Em 2009, o Comitê Nacional de Refugiados fez um parecer, 16 páginas, dizendo que ele não era um perseguido político, que o julgamento dele tinha sido feito com justiça. Então, só que o que aconteceu? Tarso Genro, que era ministro da Justiça do Lula, simplesmente ignorou esse relatório e aceitou o Battisti como refugiado no Brasil. E depois a gente sabe o que aconteceu. Então, assim, no final das contas, essa história toda foi uma grande vergonha para o Brasil. Hoje o Corriere della Sera fala que existem uns 40 Battistis pelo mundo também. A Itália vai sair a caça dos seus ex da luta armada, né? Porque não vamos esquecer também que na França teve a doutrina Mitterrand, que acolhia esse pessoal de luta armada com a promessa de que eles não fossem, que largassem as armas, né? A Débora estava falando que a gente tem 40 Battistis espalhados por aí, né? Teve aquela foto clássica, né? Que foram o Battisti com os disfarces e prenderam um deles, né? Teve até um site de humor italiano que falou que faltam os outros 19. Agora, você reparou que a gente prendeu o que é a cara do Clóvis Bornai? Olha aqui, ó. Não é igual? Muito bom. A gente pegou o Clóvis Bornai, terrorista italiano. Mas a segunda chamada não vive só de pauta grande. Tamanho não é documento. Não importa o tamanho da varinha, mas sim a mágica que ela faz. Nos menores frascos estão os melhores perfumes. O meu tá na média do homem brasileiro. Essas são algumas frases que todo homem de pinto pequeno tem na ponta da língua. Eu não conheci nenhuma delas, o Marco Aurélio, roteirista do programa, que me contou. Deve ser muito difícil, ainda mais quando uma ex resolve revelar detalhes tão pequenos de nós dois, como fez Patrícia Leles,
que se diz ex-namorada de Eduardo Bolsonaro. Ele nega que tenha namorado Patrícia. Não vou nem perguntar se o tamanho importa, porque a resposta é sim. Desculpem, amigos, eu queria saber vocês, mulheres, falam muito sobre o assunto? Isso pra vocês, assim, vocês contam, vocês comparam. Qual é a reação quando vocês encontram ou encontravam um pico ruchito? Hein? É isso que eu quero saber de verdade. O tamanho importa. Alguém lembra A gente veio aqui pra falar disso, né, na verdade. Eu tô aturando esse tempo todo de Bolsonaro, essa encheção de saco de Batista. Eu não quero saber, eu quero saber de... E por isso o elenco hoje é só de mulher. só de mulher. Alguém lembra da Melô do Pinto Pequeno? O Gabriel podia estar aqui também para responder esse assunto, mas... Mas como é que é a Melô do Pinto Pequeno? Eu tô por fora. São tantas coisinhas miúdas. Vocês lembram dessa música? Vocês estão aí enrolando, mas ninguém me respondeu. Importa... Otávio, eu vou falar. Olha só, uma das coisas que a Revolução Sexual trouxe não foi só a liberdade para a mulherada sair transando com quem quiser, na hora que quiser, sem dar satisfação, transando por prazer. Mulher hoje faz, enfim, não é bonito, mas mulher faz a mesma coisa que homem. A mulher senta numa mesa de bar, pede uma cerveja e conta como foi a noite anterior, como é que o cara era, como é que não era, se mandou bem, se não mandou. Fala se o pinto era torto, se era reto, se era, entendeu? Fala tudo, se era pequeno. Moço vira piada. Vira piada ou objeto de desejo, né? Porque a gente não senta só para falar mal, senta para falar o que aconteceu. Às vezes, inclusive, a gente, né, fala, olha, aquele cara ali é legal. Faz uma recomendação. Recomenda. Divide com os Só se quiser passar, né? Não, se quiser passar. Então, assim, claro que fala. Entendi. E talvez fale até com mais detalhes, né? Mulher adora um detalhe. Talvez fale com mais detalhes. Mulher adora detalhes. Vocês conseguem perceber algum tipo de comportamento no homem que já entregue isso sem precisar conferir ali no teste-teste? Tipo, aquele cara que investe em carro. Sabe? Essa coisa. Bom, já notaram que todo baixinho tem carro enorme? Olha, eu não sei, na verdade, se isso detona, mostra que o cara tem pinto pequeno. Eu acho que algumas coisas mostram que o cara pode ser realmente muito inseguro nas suas relações. Então é isso, compra um carrão, diz que tem arma, sei lá. Eu acho que tem algumas coisas realmente que o homem usa para disfarçar a sua própria falta de habilidade de estar com uma mulher. Isso eu acho que acontece. Agora, essa coisa do tamanho do pinto, falar tecnicamente... Vamos lá, é isso que eu falo. Aí chegou no momento. É mais importante o comprimento o brasileiro não tem ou que se diâmetro? preocupar. Não, calma. O brasileiro não tem que se preocupar. Calma. O brasileiro tem um pinto ali numa média boa, que satisfaz a mulherada. Eu acho pinto engraçado pequeno. essa declaração assim. O brasileiro tem o tamanho... Como se você tivesse analisado o planeta, né? Não, mas peraí, mas peraí, tô falando com conhecimento de causa, por quê? Calma. Não, por quê? Calma, vamos Eu segurar. escrevi sobre sexo durante muito tempo, tive coluna em revista masculina, então eu sempre pesquisei, sempre li, sempre conversei com as mulheres sobre esse assunto, então eu sempre tive um interesse não só pessoal, mas profissional sobre o assunto. O tal do pinto pequeno, micropênis, é, na verdade, uma doença. E, assim, 0,5% da população mundial tem. Então, assim, por um cara ser acometido por uma questão dessa, é uma falta de sorte enorme. Porque daí... E agora, outra coisa. Se você tem filho, começa a perceber ali que o pinto do menino não está desenvolvendo, é uma coisa para se observar enquanto o menino é criança, porque chegou na adolescência, porque daí você trata com hormônio, com uma série de medicamentos que você realmente consegue ter algum ganho de tamanho. Agora, chegou na adolescência sem ter feito nada, esquece, gente, não tem cirurgia, alargador de pinto, creme. Essa informação é interessante. Com quantos anos o ideal é levar o menino? Antes da adolescência, na infância mesmo, você tem que olhar... Até o quê? 11 anos, por aí? Ou antes dele entrar na puberdade. Entrou na puberdade, esquece, não tem mais o que fazer. Entendi. Aí vai sofrer o resto da vida. Agora a mulher fala, e o tamanho de pinto importa, sim. É isso, está respondido. Bom, para vocês, meninos que nos assistem, a gente aqui no My News não tem nenhum preconceito. Ok, Gabriel? Não tem problema nenhum se você é PP, PMG ou GG ou
Tabet. Aqui é todo mundo muito bem-vindo, pode se inscrever no canal. O My News é de todo mundo. Meninas, obrigado pelo programa de hoje. Semana que vem estamos de volta. Valeu, gente. Tchau. Tchau. A gente podia terminar sempre com esse assunto, né? Pinto. É rola, Pinto? acho bom. Ou outra coisa. Ou um assunto sexual. Gente, nunca tive uma situação constrangedora, assim, de se olhar e falar, cara, o que eu vou fazer com isso? Agora, uma coisa que eu não falei, porque a gente tava... Nunca tive. Não, já peguei, Não, olha assim, só, não era as tão mais bem... reclamavam. Mas- Não era tamanho, não. É o Demi Bombê. Não, esse Batom já, não esse deu é problema, terrível. gente. Não, meia bomba e ainda quer que você... Tá gravando? Claro que tá. Aí eu não vou falar. Agora na edição vai vir esse momento. Agora vai entrar. Eu não falo nada. Agora,